Desenvolver jogos não é fácil, mas desenvolver um jogo de luta pode ser um dos maiores desafios da área. É essencial que o jogo de luta possua um bom game design e, por consequência, seja capaz de gerar uma história marcante. Mas aqui não estamos falando da história dentro do jogo, e sim a história fora dele. Aquela que você cria jogando, fazendo uma baita reviravolta ou dando um vacilo num momento crítico. Ou seja, estamos falando da narrativa emergente. Eu sou o narrador e hoje vamos falar de jogos de luta e a relação de seu game design com a narrativa. No canal, eu falo muito sobre como escritores criam experiências incríveis para nós, mas em jogos o assunto é um pouco mais complicado. Pelo fato de ser uma mídia interativa, existe uma camada extra de elementos que precisam ser administrados, que é exatamente a relação do jogador com o jogo. Alguns jogos limitam a narrativa emergente, criando experiências lineares, próximas a de um filme. Outros já abandonam totalmente a história, deixando a experiência completamente a cargo da interação do jogador, como Tetris, por exemplo. Já jogos de luta fazem uma mistura dos dois, mas tendem a ser um ambiente onde as melhores histórias que você vai ouvir vão ser sobre campeonatos, superações e partidas incríveis, mesmo que a história daquele jogo em si seja boa. Apesar de eu entender de escrita e de game design, esse último elemento em um jogo de luta sempre foi algo muito nebuloso para mim. Então, esse roteiro recebeu a ajuda do mestre Anderson Halfield, que está trabalhando no jogo Pocket Bravery. Por sinal, o projeto tá muito bacana e você pode ajudar na campanha de financiamento coletivo usando o Mercado Pago. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Primeiramente, vamos especificar o que estamos falando. Existem algumas grandes variações dentro dos jogos de luta. Jogos com movimentação 2D, 3D, 2.5D, arena e brawler/plataforma. Cada subgênero desses tem uma movimentação diferente, quantidade de botões, comandos para golpes especiais, ritmos de jogo, tamanho de estágio, interação com o cenário. Acho que até aqui fica bem claro como os jogos podem ser diferentes e como isso influencia na sua jogabilidade/experiência. Mas e quando vamos para dentro de cada subgênero? O que diferencia um do outro? Hoje vamos ver especificamente jogos 2D. Pode parecer esquisito, mas a quantidade de botões, as mecânicas de movimentação, de ataque e defesa criam uma grande diferença em como um jogo é percebido pelas pessoas. Por exemplo, o que diferencia Street Fighter de The King of Fighters? Um elemento que podemos citar é a movimentação. Enquanto em Street os personagens tendem a possuir dashes curtos e saltos menores, KOF tem corridas, rolamentos, salto em diversos ângulos diferentes e intensidades diferentes. Mas esse não é o único sistema que diferencia dois jogos 2D. Todos os sistemas de um jogo de luta existem para regular duas coisas: ritmo e complexidade. E a complexidade tem duas divisões: a complexidade de leitura, ou seja, a habilidade do jogador em se adaptar a uma situação, e a complexidade de execução, que é a dificuldade de acertar combos e tudo mais. Não existe uma combinação melhor ou pior desses aspectos. Cada uma agrada um tipo de jogador diferente. Só que para um leigo, pode parecer que todos esses jogos são iguais, e no fim, é pouca coisa que muda. Para alguém dedicado a qualquer jogo, é normal entender que mudanças mínimas têm impactos enormes em altos níveis de jogo. Mas para pessoas normais, muitas vezes isso é só frescura. Então, vamos falar sobre vários elementos que criam experiências incríveis em jogos de luta. Começando com algo bobo que poucas pessoas percebem: a quantidade de botões. Isso quase que se traduz literalmente na quantidade de possibilidades básicas que o jogo possui, aumentando a quantidade de decisões que você precisa considerar mentalmente enquanto joga. Esse aspecto é mais importante do que parece. Fighting games, em sua essência, dependem da reação em tempo real dos jogadores. Não temos cenas scriptadas, momentos que somos obrigados a passar por evento X. Toda partida é imprevisível, e isso põe muita pressão sobre o game design. Afinal, o jogo não pode quebrar.
Talvez por isso esse gênero seja um dos mais difíceis de se fazer. Essas reações em tempo real acabam sendo integrais para a maneira que o jogo é sentido pelo jogador. Além da parte da arte, que vamos falar mais pra frente, os sistemas de combate influenciam diretamente no quão gostoso é jogar. Também temos o sistema de recursos, como barras de especial, barras de reviravolta e muito mais. A maneira que esses recursos enchem ou se esvaziam dão uma direção para o design, incentivando a agressividade, aumentando as chances de reviravolta, punindo certos tipos de comportamento. São uma série de incentivos para fazer os jogadores se comportarem de uma maneira que utiliza o máximo que o jogo tem a oferecer e cria uma narrativa emergente. A partida foi como um duelo samurai mortal, onde poucos golpes foram dados, mas todos mortais? Ou foi algo frenético e intenso, quase que saindo direto de um anime de pancadaria? E existem vários outros elementos menores que criam ondas enormes, como a maneira que o jogo lida com a vulnerabilidade de personagens quando estão caindo no ar durante um combo. O mesmo também vale para alterações de gravidade durante momentos diferentes do jogo. A maioria dos jogos, não só jogos de luta, tem valores de gravidade diferentes dependendo do que está acontecendo. E em jogos de luta, esse valor pode ser manipulado dependendo do número de golpes que o personagem já recebeu. Bem, se formos falar de todas as mecânicas gerais, ficaríamos aqui para sempre. Então, segue aí na tela uma lista de algumas mecânicas diferentes que o jogo pode ter. Dentre essas várias opções, os desenvolvedores acabam selecionando algumas para fazerem parte do seu jogo. E onde o Pocket Bravery fica no meio de tudo isso? Ele se inspira muito em Street e King of Fighters. Então, você terá espaço tanto para um gameplay mais acelerado ou mais técnico, dependendo do personagem que você escolher e como a barra de elemental dele interage com os golpes. A barra de elemental no Pocket é algo semelhante ao V-Trigger de Street Fighter V, mas também enche com ações ofensivas. Para saber mais sobre o jogo, só dá uma olhada aí nos links que eu tô deixando na descrição, beleza? E dá uma olhada, vai valer a pena. Agora, vamos falar do que dá alma aos jogos de luta, os personagens. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar nos arquétipos de Grappler, Shoto, Zoner e tudo mais. Existem vários vídeos por aí indo bem mais a fundo nesse assunto. O que quero falar aqui hoje é sobre a relação da mecânica com a temática e a narrativa. Cada arquétipo invoca concepções populares sobre certos tipos de comportamento, criando uma identificação rápida tanto no estilo de jogo quanto visual. Isso pode ser usado tanto para criar uma conexão com o jogador, através de suas pré-concepções, ou para subverter as expectativas e fazer novas misturas. Cada personagem serve para potencializar um tipo de mecânica diferente, exigindo que o game design esteja 100% amarrado em todos os pontos, porque senão os erros vão aparecer e o personagem vai ser completamente ignorado. Um personagem vira quase que um time para que você torce, tanto pela sua jogabilidade, pelo seu conceito visual, sua história no jogo e por aí vai. Essas coisas, indiretamente, acabam carregando uma história dentro do nosso próprio mundo real, que criam sensações e expectativas, tanto para quem joga quanto para quem assiste. Por isso, eles são a alma de um jogo de luta, e vão elevar suas mecânicas ao máximo, transformando elas em um espetáculo com uma identidade específica, e não só como uma série de códigos bem programados. Além de toda essa camada do game design em si, também temos a relação de tudo isso com a arte. Se o jogo tem gráficos 3D, temos uma maior liberdade na hora de criar interações, movimentações e outros aspectos, enquanto o 2D tem uma limitação muito maior, ou no mínimo exige um esforço muito grande para conseguir alcançar certas coisas. Assim, o estilo gráfico escolhido para desenvolver o jogo também influencia em como ele é sentido por nós. É muito travado? É fluido? Às vezes, isso pode ser uma percepção artística e não mecânica. E não ache que isso é de menor importância não.
Comentamos muito sobre game design aqui, mas o engajamento começa na parte visual, em como você se identifica com o personagem, estilo de arte, conceito e por aí vai. O gameplay trabalha em conjunto com isso. Lembra, essa é a história do jogador, e nessa história ele se imagina como algo, se representa usando um personagem. Se todos os personagens fossem apenas modelos cinzas iguais, só com movimentos diferentes, não importa o quão bem o gameplay fosse feito, não teria essa conexão. Esse é um dos motivos de termos personagens de todas as nacionalidades, origens, formas, cores, visuais, enfim, de todo tipo de tudo. E a galera do Pocket Bravery quis aproveitar essa diversidade visual com a diversidade de estilos de luta do mundo para criar personagens do seu universo que possuem seus próprios problemas, alegrias e objetivos. Eles possuem uma história, e parte dela é criar uma experiência inesquecível para você. Eu acompanho o esforço da galera do Pocket Bravery de perto, então aproveitei para fazer esse vídeo e ter uma aula com o Anderson sobre as especificidades de um jogo de luta. Se você quiser ver todos esses princípios em ação, apoie o jogo, você pode fazer isso pelo Mercado Pago. A demo do jogo tá liberada na Steam, de graça, e volta e meia tem atualizações. Os caras estão de olho no feedback da comunidade, então baixa lá, apoia se você puder e vamos fortalecer o mercado nacional. Como eu adoro jogos de luta, não podia deixar de ajudar eles da maneira que eu posso. Inclusive, já fiz um vídeo falando sobre como melhorar o modo história desse gênero, que normalmente é bem fraco. Será que alguma das minhas ideias será implementada? Bem, o projeto precisa ser financiado para isso acontecer, então corre lá, as recompensas estão bem bacanas. Se você gostou do vídeo, dá o like e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeos falando sobre técnicas de escrita, como são aplicadas em animes, mangás, jogos e tudo mais. Também considere me apoiar no clube de membros, a partir de R$5 você tem vários benefícios. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus, aos heróis Alzires Martins, Igor Brito, Jack Bros, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Washington Filho e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!